O que é Halloween perto das lendas amazônicas que tiram o sono de muitas pessoas da região? Curupira, Matinta Pereira, Boitatá, Mapinguari. Alguma dessas você já deve ter ouvido falar e ficado com medo. E como a maioria pediu, hoje o Elite Oculta traz as lendas urbanas mais macabras que vai te tirar o sono essa noite. Então, se você for do Amazonas ou pretende viajar para lá, tome muito cuidado com essas criaturas nessas bandas e saibam como se proteger de tais assombrações. 1. Boitatá. Também conhecido como fogo que corre, o boitatá, no folclore brasileiro, é uma grande cobra de fogo. E esse bicho imaginário foi citado pela primeira vez em 1560, no texto do padre jesuíta José de Anchieta. De acordo com a lenda, o boitatá protege as matas e florestas das pessoas que provocam queimadas. O boitatá, ele vive dentro dos rios e lagos e sai do seu habitat para assombrar e queimar as pessoas que praticam incêndios nas matas. E de acordo com essa lenda, o boitatá possui a capacidade de se transformar num tronco de fogo. E este animal passa grande parte do tempo rastejando pelas florestas na escuridão da noite, pois é uma alma penada que deve pagar os seus pecados desta forma. 2. Mapinguari. Também conhecido como Jurupari e pé de garrafa, diz a lenda que no interior da floresta amazônica vive um monstro terrível, um gigante faminto coberto de pelos, com um olho só e uma boca imensa no lugar do umbigo. De braços longos e garras afiadas, o Mapinguari vaga pela mata em busca de animais e pessoas para devorar. Muita gente acredita que a origem da lenda do Mapinguari seja o megatério, ou preguiça gigante, um animal pré-histórico que vivia nessas terras até 10.000 anos atrás, e cujo esqueleto pode ser visto no Museu Nacional na Quinta da Boa Vista. A existência de um monstro conhecido como Mapinguari é amplamente registrada em inúmeras localidades na Amazônia. Os Caritiana, o povo de língua tupi que habita o estado de Rondônia, também relatam sobre o Mapinguari, termo como o qual eles nomeiam em português um monstro que na sua língua chama-se Ouojo ou Kida-Harara, relatando terríveis encontros com a criatura nas matas regionais. Se o Mapinguari vem sendo tratado como folclore, para os Caritiana não parece haver dúvidas sobre a sua existência. Ou seja, não parece se tratar de uma crença, mas de uma realidade desse mundo indígena. O Mapinguari pode ser o que restou das preguiças gigantes, animais considerados extintos, mas que alguns julgam ainda habitar certos lugares da Amazônia. 3. Matinta Pereira. Conta a lenda que à noite, um assobio agudo perturba o sono das pessoas e assusta as crianças, ocasião em que o dono da casa deve prometer tabaco ou fumo. Ao ouvi-lo, o morador diz: "Matinta, pode passar amanhã aqui para pegar o seu tabaco." E no dia seguinte, uma velha aparece na residência onde a promessa foi feita, a fim de apanhar o fumo. A velha
é uma pessoa do lugar que carregaria a maldição de virar Matinta Pereira. Ou seja, a noite transforma-se nesse ser indescritível que assombra as pessoas. A Matinta Pereira pode ser de dois tipos, com asas ou sem asas. A que tem asa pode transformar-se em pássaro negro e voar nas cercanias do lugar onde mora. E a que não tem, anda sempre com um pássaro considerado agourento, identificado como sendo uma rasga-mortalha. Dizem que a Matinta, quando está para morrer, ela pergunta: quem quer? Quem quer? E se alguém responder: eu quero, pensando se tratar de alguma herança, de dinheiro ou joias, essa pessoa recebe, na verdade, a sina de virar Matinta Pereira. 4. Boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa é uma lenda do folclore brasileiro, sendo muito influente na região norte do país. Fala de um boto que se transforma em um homem belo e muito sedutor. E na forma humana, o boto seduz mulheres para engravidá-las. E essas mulheres são abandonadas pelo ser que retorna para o rio em sua forma animal. O boto cor-de-rosa se transforma em um homem muito bonito e conquistador que parte à procura de mulheres para seduzi-las. Alguns falam que ele se transforma durante a lua cheia do mês de junho, nas festividades de Santo Antônio, São João e São Pedro. O boto transforma-se em um homem muito bonito, com boa conversa e galanteador. E durante a transformação, ele passa a usar roupas e sapatos brancos, além de um chapéu que tampa o topo da sua cabeça. Esse chapéu seria um disfarce, pois a transformação não é completa. E no topo da cabeça estariam as narinas do boto. Sendo assim, o chapéu esconde a grande evidência de que aquele homem é na verdade o boto. O boto, ele procura a mulher mais bonita da festa para seduzi-la, e também que ela seja virgem. E depois de seduzir a mulher, o boto deita-se com ela, e antes do fim da noite, ele a abandona. Essa mulher engravida, e o seu filho cresce sem pai, uma vez que o boto voltou para as suas águas. E assim, todo filho que cresce sem saber quem é o pai, fica conhecido como filho do boto. 5. As Amazonas. O nome Amazonas, que batiza o maior estado do Brasil e um dos maiores rios do mundo, tem a sua origem em uma lenda grega que veio parar em terras brasileiras. Quando expedicionários europeus, liderados pelo espanhol Francisco Orellana, chegaram à região que hoje pertence à Amazônia em 12 de fevereiro de 1542. E encontraram um grupo de índias guerreiras. E segundo os relatos, elas lutavam nuas e viviam em tribos isoladas, sem homens. Eram chamadas pelos índios de Icamiabas. E por seus costumes, elas lembravam as lendárias Amazonas da mitologia grega, que viviam na Ásia Menor, e logo foi feita a associação entre elas. As Icamiabas eram mulheres altas, musculosas, de pele clara, cabelos compridos e negros. E como descreveu o frei espanhol Gaspar de Carvajal, que fazia parte da expedição de Orellana, ele disse tê-las visto às margens do rio Inhamundá, na divisa dos estados do Pará e do Amazonas. As índias não permitiam a presença de homens na tribo
e para afastá-los, lutavam com arcos e flechas. E diz a lenda que para se tornarem exímias arqueiras, elas arrancavam o seio direito. E a versão mais aceita era que elas atavam o seio direito com uma faixa, parecendo assim que não tinha um dos seios. 6. Curupira. O Curupira é um ser do folclore brasileiro que é geralmente apresentado como um anão que tem como grande característica os seus pés do avesso, isso é, com os calcanhares voltados para frente. Em alguns locais, ele tem cabelos vermelhos, enquanto em outros, ele é careca e, além disso, existem regiões em que o Curupira é descrito como tendo apenas uma perna, dentes verdes e um pênis gigante. Os relatos feitos por portugueses durante o período colonial apontam que os índios temiam bastante as ações do Curupira. O relato mais antigo de que se tem conhecimento foi feito pelo Frei José de Anchieta, em 1560. E nele, o autor relata as possíveis ações do Curupira contra os nativos. Ele diz o seguinte: é coisa sabida, e pela boca de todos corre que há certos demônios, e que os índios chamam de Curupira, que açoitam os índios muitas vezes no mato, machucam-os e os matam. São testemunhas disso os nossos irmãos, que viram algumas vezes os índios mortos pelo Curupira. Muitos temiam entrar na floresta exatamente para não irritar o Curupira, e por isso realizavam pequenas oferendas para o seu guardião, doando-lhe fumo e cachaça, 2 itens que o Curupira adora. E além de matar aqueles que entram para fazer o mal à floresta, o Curupira pode os atrair para dentro da mata com o objetivo de fazer com que eles fiquem perdidos. Bem, galera, essas foram algumas das lendas do folclore amazonense que talvez você ainda não conhecia. E quer saber das lendas do seu estado? Deixe aqui nos comentários. E no próximo vídeo de lendas urbanas, você poderá saber mais sobre essas criaturas que talvez habitam mais perto do que você imagina.